O Senhor dos Anéis, Bilbo Bolseiro. Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje falaremos sobre Bilbo Bolseiro, um dos personagens centrais do legendário de Tolkien. Vamos para o vídeo. Bilbo Bolseiro é um dos personagens mais icônicos e amados da literatura, criado por J.R.R. Tolkien. Ele desempenha um papel central no romance O Hobbit 1937, e tem uma participação significativa na trilogia O Senhor dos Anéis 1954 a 1955. Sua jornada é marcada por aventuras inesperadas, crescimento pessoal e uma profunda influência nos eventos que moldam a Terra-média. Bilbo nasceu em 22 de setembro de 2890 da Terceira Era, na rica e respeitada família dos Bolseiros, que moravam no confortável e famoso Bolsão, localizado em Hobbiton, no Condado. A mãe de Bilbo, Belladonna Tuque, era de uma das famílias mais aventureiras do Condado, enquanto seu pai, Bumbo Bolseiro, representava o lado mais conservador e pacato dos hobbits. Essa combinação de sangue Tuque Bolseiro resulta na natureza de Bilbo, que é, ao mesmo tempo, cauteloso e aventureiro. Quando o conhecemos no início de O Hobbit, Bilbo é um hobbit típico, reservado, confortável em sua casa, com pouca inclinação para aventuras. Ele gosta de suas refeições regulares, de ler e de desfrutar da vida tranquila no condado. A ideia de deixar o conforto de seu lar para enfrentar perigos não passa pela sua cabeça. No entanto, é justamente essa tranquilidade que será perturbada de maneira drástica, com a chegada do mago Gandalf, que o leva a uma jornada que mudaria sua vida para sempre. A vida de Bilbo muda quando Gandalf o escolhe para participar de uma expedição liderada por Thorin, Escudo de Carvalho, e um grupo de 13 anões, cujo objetivo era recuperar o tesouro guardado pelo dragão Smaug, na Montanha Solitária. Embora relutante no início, Bilbo se junta à companhia como o ladrão designado do grupo, uma função para a qual ele inicialmente parece completamente inadequado. Ao longo de sua jornada, Bilbo demonstra um crescimento extraordinário, tanto em coragem quanto em astúcia. Um dos eventos mais significativos de sua aventura acontece nas profundezas das Montanhas Sombrias, onde ele encontra Gollum e um anel. Bilbo, usando o anel para se tornar invisível, escapa de Gollum e dos orcs, e começa a entender que o anel tem um poder estranho, mas ainda não sabe da verdadeira natureza maligna do objeto. No decorrer da expedição, Bilbo desempenha um papel cada vez mais importante. Ele rouba um cálice do tesouro de Smaug, descobre uma fraqueza fatal no dragão, e, por fim, tenta evitar o conflito entre os anões, elfos e homens, após a morte de Smaug. Sua habilidade para mediar, e sua sensibilidade em lidar com as tensões entre as diferentes raças da Terra-média, demonstram uma evolução notável em seu caráter. Embora Bilbo inicialmente não tenha consciência da verdadeira natureza do anel, ele começa a desenvolver uma forte ligação com ele. O anel concede a Bilbo o poder da invisibilidade, algo que o salva em diversas ocasiões, mas também começa a corrompê-lo de maneira sutil. Ao final de O Hobbit, Bilbo retorna ao condado com o anel, sem saber que ele é, na verdade, um anel de Sauron, um artefato de grande poder e destruição. Essa ligação com o anel torna-se mais aparente em O Senhor dos Anéis, quando a influência negativa do anel sobre Bilbo começa a se manifestar. O apego que Bilbo tem ao anel é tão forte que ele reluta em entregá-lo a Frodo, seu sobrinho e herdeiro, embora saiba que essa é a coisa certa a fazer. O poder do anel, como fica evidente na história de Frodo, tem a capacidade de corromper até mesmo os mais inocentes e bem-intencionados. Na trilogia O Senhor dos Anéis, Bilbo aparece como uma figura mais idosa, que se aposentou de suas aventuras, e vive de maneira tranquila em Valfenda, sob os cuidados de Elrond. Ele é retratado como um hobbit mais sábio, mas que ainda carrega o peso dos anos de possessão do anel. Ao longo da história, é revelado que a influência prolongada do anel retardou o envelhecimento de Bilbo, mantendo-o mais jovem do que o esperado para sua idade. Bilbo desempenha um papel crucial no início da trama, ao passar o anel para Frodo. Essa ação desencadeia a jornada principal da saga, levando à formação da Sociedade do Anel e à eventual destruição do anel. Sua relutância em se separar do artefato maligno reflete o quão profundamente o anel pode enraizar-se na mente de seu portador, independentemente de sua moralidade. Apesar de sua aposentadoria,
Bilbo ainda tem um papel sentimental importante ao longo da trilogia. Ele mantém um vínculo profundo com Frodo, e serve como um lembrete constante do que a vida de Frodo poderia ter sido, não fosse a responsabilidade do Anel. No final de O Retorno do Rei, Bilbo se junta a Frodo, Gandalf, Elrond e Galadriel na viagem para as Terras Imortais, onde finalmente encontra paz após suas longas aventuras. Bilbo representa o tema central de Tolkien sobre o heroísmo inesperado. Ele não é um guerreiro, nem um grande líder. Ele é, essencialmente, um hobbit comum que, quando colocado em situações extraordinárias, se levanta para enfrentar desafios maiores do que ele mesmo poderia imaginar. Sua coragem não é imediata, mas cresce ao longo de sua jornada, mostrando que o verdadeiro heroísmo vem da capacidade de enfrentar o desconhecido com integridade e compaixão. Além disso, Bilbo também simboliza a luta entre o desejo por uma vida tranquila e o chamado da aventura. Desde o início, ele é dividido entre o desejo de permanecer no condado e sua curiosidade latente por conhecer o mundo além. Essa dualidade é algo que muitos leitores podem se identificar, e Tolkien usa Bilbo para mostrar que, mesmo aqueles que parecem mais relutantes em mudar, podem ser capazes de realizar grandes feitos quando confrontados com a necessidade. Bilbo Bolseiro, apesar de ser inicialmente visto como um personagem simples, é, sem dúvida, um dos mais complexos e influentes da mitologia de Tolkien. Sua jornada em O Hobbit é a base para os eventos épicos de O Senhor dos Anéis, e sua descoberta do Um Anel é o catalisador para o desenrolar da guerra contra Sauron. Bilbo também é um exemplo de como a aventura e o crescimento pessoal podem acontecer em qualquer fase da vida. Ele parte para sua primeira grande aventura aos 50 anos, uma idade em que muitos hobbits estariam firmemente ancorados em suas rotinas confortáveis. Ao longo de suas experiências, Bilbo se torna um símbolo de transformação e redenção, alguém que começa como um hobbit comum, mas que se torna essencial na salvação da Terra-média. O legado de Bilbo também é imortalizado por suas histórias e escritos. Ao final de sua vida, ele compila suas aventuras no livro Lá e de Volta Outra Vez, que não apenas conta sua própria história, mas também serve como uma fonte de inspiração e história para as gerações futuras, especialmente para Frodo e Sam. Bilbo Bolseiro é mais do que apenas o protagonista de O Hobbit. Ele é um dos pilares da mitologia da Terra-média. Sua jornada inesperada de um hobbit pacato a um herói relutante molda não apenas o curso de sua própria vida, mas também o destino da Terra-média. Seu impacto sobre Frodo, a descoberta do Anel e sua eventual participação no desenrolar da guerra contra Sauron fazem dele uma figura central no mundo de Tolkien. Bilbo é, em essência, uma prova de que até mesmo os menores indivíduos podem alterar o curso da história, e sua jornada é uma homenagem ao poder do espírito aventureiro, da amizade e da coragem. Se gostaram do vídeo, se inscrevam, comentem, curtam e compartilhem. Um abraço do Zefeliel.